Exatamente porque essa obra acontece dentro de um parque nacional, ela, para ser executada, ela teve que receber uma licença, que é uma licença concedida pelo IBAMA. Nesse contexto, você tem aquele que faz a obra propriamente dita, o consórcio, o construtor, e você tem uma outra figura, que é a figura que a Universidade do Estado do Rio de Janeiro faz, que é de cuidar de toda a parte do gerenciamento da parte ambiental, do acompanhamento para que essa obra ela aconteça e a gente esteja sempre observando se não são causados danos ao meio ambiente. E também das questões sociais envolvidas com isso. Então, na verdade, a universidade trabalha cuidando da preservação dos animais, da flora, cuidando, por exemplo, da proteção da qualidade da água, que a água não seja prejudicada, tentando resgatar elementos culturais importantes de arqueologia. Para cada item desse você tem uma equipe, na verdade, que trabalha. Assim como a UERJ está trabalhando com professores, com educadores, com planejador urbano, com pessoal de comunicação, com a imprensa, traduzindo essa história toda para que a população não só seja informada, mas que ela seja conscientizada do papel dela também no uso correto dessa estrada. O nosso trabalho na estrada consiste em avaliar os animais atropelados e fazer o resgate dos animais. Esse resgate ele é feito geralmente quando tem supressão de vegetação. Tanto os animais atropelados quanto os resgatados, eles são identificados, triados, passam por uma avaliação, biometria e depois esses animais, quando tem condição, são soltos próximos da estrada. A importância desse trabalho é avaliar as áreas de maior incidência de atropelamento para que possamos fazer algumas medidas preventivas de impacto. Uma delas é a instalação de placas, radares e redutores de velocidade. E como forma de medida preventiva, tem a instalação da zoopassagens. Já foram instaladas na estrada 6 zoopassagens subterrâneas e ainda serão instaladas 4 zoopassagens aéreas. Elas servem para os animais passarem com segurança de um lado para outro da estrada. Na Paraticunha foi respeitado o traçado que tinha exatamente para causar menos danos. Segundo, a própria execução optou, por exemplo, pela solução de um pavimento intertravado, como que um legozinho encaixado. Isso tem uma função de melhorar a drenagem da estrada, de gerar ruído para que haja um afugentamento dos animais, para que desestimule o usuário a correr, porque a roda passando ela gera um ruído maior. Tivemos soluções, por exemplo, para a contenção de encostes, que poderiam ser grandes cortinas, grandes paredes de concreto, que foram substituídas por outra solução de pedras arrumadas, que a gente chama de gabião. O programa de monitoramento da flora e vegetação nativa, ele atua junto ao corpo funcional da obra, visando orientar para que as supressões, os impactos necessários sejam mínimos. A segunda finalidade do programa de monitoramento da flora é mensurar os eventuais impactos para que posteriormente possam ser propostas medidas compensatórias. Um outro programa também da nossa coordenação é o programa de resgate de germoplasma. Em áreas, frentes de obra, onde ocorrerão supressões, espécies vegetais de relevância para o bioma, como o palmito, como a samambaia imperial, que inclusive estão na lista de extinção do Ministério do Meio Ambiente. Ocorrendo essas supressões, a gente resgata antes sementes para que haja propagação e assim assegure o patrimônio genético do Parque Nacional da Serra da Bocaina. Aqui no monitoramento de avifauna da pavimentação da RJ 65, a gente trabalha com captura de aves e com a visualização e com a audição das mesmas, né?
E para isso a gente usa alguns equipamentos como rede de neblina, máquinas fotográficas, binóculos e gravadores, e que ao longo do tempo, a gente comparando os dados em diferentes meses do ano, a gente tem uma ideia do que está acontecendo com a avifauna em função da obra. Se as espécies estão aumentando, diminuindo, e isso no final do trabalho vai dar uma ideia boa de como que se comportou. Em pouco tempo de trabalho a gente já registrou uma avifauna bem superior ao que era descrito no plano de manejo, com inúmeras adendas, inclusive de espécies ameaçadas de extinção. Nesse momento, eu acho que a maior contribuição que a equipe de avifauna está deixando para o parque em si, né, que é o que vai ficar, eu acho que é um levantamento bem atual, bem representativo da comunidade ornitológica presente nesse trecho do parque. Aqui na obra, a minha equipe ela estuda os mamíferos que ocorrem aqui. A gente monitora eles vindo aqui de 3 em 3 meses para acompanhar o andamento da obra e os seus possíveis impactos sobre a fauna. Para isso a gente estuda 3 grupos principais, os pequenos mamíferos, que são os roedores marsupiais, os morcegos e os mamíferos de médio e grande porte, cada um com a sua metodologia específica e seu especialista em cada grupo. Os pequenos mamíferos, que compreendem os ratos marsupiais, eles têm várias espécies de diferentes hábitos, desde aquelas que vivem no topo das árvores, aquelas que usam o estrato intermediário da floresta e aquelas que vivem no chão. E todas elas têm uma função para manter a comunidade em geral da fauna e da flora. Algumas atuam dispersando sementes, outras são os principais alimentos de algumas espécies que são predadores de topo, e várias outras funções ecológicas importantes que ajudam a manter o parque como ele é. Já para estudar os médios e grandes mamíferos, nossa equipe está percorrendo trilhas que existem, trilhas antigas em torno da estrada, e também estamos usando armadilhas fotográficas nas áreas de amostragem. Minha equipe trabalha especialmente com a chamada herpetofauna, que é o conjunto formado pelos anfíbios e pelos répteis. Aqui na região, nas proximidades da RJ-65, que está sendo pavimentada, existem várias espécies raras, ameaçadas e algumas que só estão sendo descritas agora, ainda mal conhecidas. E os anfíbios são muito importantes, porque eles são excelentes indicadores da qualidade ambiental, ou seja, ele mostra como está a saúde do ambiente natural. Aqui a gente encontra algumas espécies que basicamente são vistas só por aqui ou em poucas regiões próximas. Principalmente as serpentes são importantes para o equilíbrio ecológico, embora muita gente, o povo em geral, tem medo. É muito comum que da onde há uma retirada desses animais, alguns animais podem se tornar praga, como ratos, camundongos. Seria interessante que todos os moradores, os usuários da estrada, tivessem essa consciência e evitassem, ao ver o animal na estrada, principalmente as serpentes, evitar passar, reduz a velocidade, elas não vão picar nada, porque infelizmente a gente costuma ver alguns usuários, quando vem a serpente, eles direcionam o carro para vitimar o animal. E isso é uma perda muito grande para a natureza e até para o próprio homem futuramente. Então, quando eu digo que essa estrada, que nós chamamos de estrada-parque, ela se diferencia das outras, é porque ela não liga simplesmente a cidade de Cunha a Paraty, ou um ponto A em Cunha a um ponto B de Paraty, não é isso. Ela é uma estrada que tem um incentivo à contemplação, a se olhar a beleza do visual, a ter cuidado com o atravessamento de um animal, quer dizer, você cuidar para que você também preserve, você não lançar lixo na estrada, porque o lixo atrai os animais e provoca atropelamentos. Então, a função do usuário é uma função fundamental. Ele quer que se preserve, mas ele precisa participar da preservação, sabendo usar a estrada. A estrada terá regras definidas de uso, velocidades, horários, mas isso não basta, porque ninguém vai fiscalizar todo mundo o tempo todo. É preciso que o usuário tenha consciência de que ele está trafegando numa estrada-parque e aquele é o momento dele contemplar a beleza, de entrar em contato com a cultura da arqueologia,
de ver a paisagem, de ver uma planta, de zelar pela vida de um animal. Então isso é uma questão fundamental. Sem essa mudança, a gente não cria. Estrada, parque.